Então, vou tentar passar para vocês alguns conceitos que usamos na área de ecologia relacionados com estes temas, tá? Então, vamos primeiro a ter algumas considerações sobre a escala e o tempo na ecologia. Vamos começar com a história da escala. A escala podríamos definir ela como diferentes níveis de visão sobre algum evento, ou alguma situação, ou algum objeto, né? Então, eu trouxe um jogo. Então, esse jogo vai ter um prêmio, vai ter um chocolate. Melissa, você tem aí o chocolate? Eu tenho, professor. Presente. Aqui estão os chocolates, ó. Estamos ultrapassando a terceira dimensão aqui nessa apresentação. Tá vendo? Tá vendo, professor? Então, aqui tá o prêmio. Infortunadamente, vai ser difícil mandar para o professor Lobo, para a Bruna, mas aí o pessoal da sala vai aproveitar, tá? Então, vamos tentar adivinhar o que é o que tem aqui escondido. Então, eu vou começar mostrando um pedaço de uma imagem, uma parte de uma imagem, e vamos fazer como que vamos aumentar a escala de visão dessa imagem, como se eu tivesse aqui grudado essa folha de papel, e vamos tentar ficar mais longe para aumentar nossa escala de visão, tá? Então, a pessoa que tiver alguma ideia do que é, então aí pode falar, tá? Tá bom. Só um minutinho, Afonso. A questão é, vocês têm que dizer o que ele está mostrando ali. Qual que é a figura que vai aparecer finalmente. Em qualquer momento, vocês podem chutar algum nome. Ou eu acho que é, sei lá, um computador, eu acho que é um... Para mim é uma minhoca, na real, no meio de um quadradinho. Não sei. Mas pode ir. Mais um. Tem alguma ideia de que pode ser? Não, o pessoal ainda não sabe, professor Afonso. Vixe, então vamos ter que ninguém ganhou chocolate. Oh, Mario Bros. Oh, isso é para mostrar para vocês que a escala apropriada de divisão de algum evento, algum objeto, vai poder te permitir identificar padrões, né? Com pouca informação nesse caso, é muito difícil adivinhar o padrão ou determinar o padrão. Precisamos dessa escala para poder saber que era o Mario Bros, né? Tipo, adivinhar o padrão das cores. Mais um. Opa, mais um. Ficar atento. Agora ficaram mais atentos, professor. Alguém? Não, ainda não, professor. Ah, gente. Eu quero jogar. Não, ainda, não, ninguém ainda, professor. O que você falou? Então, esse professor que ele já tá, que ele acertou, tá? Acho que tá, então alguém ganhou chocolate. Então, não ganhou o chocolate dele? Vai lá. Eu dividi o coronário aqui, ele tá... É farsa? É bom. Só porque é o melhor time do mundo, né? Ah! Oi, professora, aqui não põe outra, pode ir. A ganhar o chocolate é bom. Aqui para demonstrar para vocês que às vezes o padrão revelado quando fazemos nossas observações pode ser de nosso interesse ou pode que não seja de nosso interesse, né? Nesse caso, parece que o interesse de todo mundo. Oh, mais um. Mas esse não tem... Ah, tem um prêmio, né? Mas esse é bem facílimo. Acho que ninguém se anima, professor. Você não sabe. Está embaixo. Tá. Isso também é para demonstrar que, embora em alguns casos você precise uma escala de visão maior das coisas para entender os padrões, em alguns casos, com uma escala pequena de visão, com poucas amostras, vamos supor assim, você já consegue ter uma ideia de como que é o padrão geral. Né? Essa é a mensagem dessas slides.
Ficou sobrando um chocolate, vamos ver se fazemos uma pergunta lá para o final, para ver quem que ganha. Tá bem, professor. Bom, então, aqui vamos usar mais exemplos, a ideia que fique como que mais claro. Que nos sistemas, como diz aí, a importância das dinâmicas depende da escala de visão. Por exemplo, com esses quadros de Giuseppe Arcimboldi. Aí podemos ver, nessa escala de visão, ficando de longe do quadro, vemos claramente uns rostos, né? Temos um rosto de... E podemos identificar, inclusive, que, por exemplo, um deles é de uma moça, outro de um cara de barba, né? Vários têm cara de... tem barba aí, né? Mas o que acontece quando fazemos uma redução da escala? Né? Vamos supor que colocamos aqui no zoom, né? Quando mudamos a escala, neste caso, quando aumentamos a escala, já perdemos um pouco da atenção do padrão geral, que era um rosto, e ficamos mais atentos de outras coisas que estão atuando em uma escala menor, uma escala mais fina. Então, eu coloquei essa mensagem aí. Quando muda a escala temporal, no caso do tempo, pode ser também no espaço, novos processos se tornam importantes e outros perdem relevância. Nesse caso, o rosto total perde um pouco de relevância, enquanto que ficamos atentos de, nossa, olha essa nariz, é uma berinjela, olha que os lábios estão conformados por cerejas, o queixo é uma pera, sabe? Aí podemos ter uma mudança ou um interesse diferente em cada uma das escalas de visão. Agora aqui um exemplo para vocês verem que o tempo pode ser muito relativo. Aqui eu tenho... Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, um minuto padrão. Estão vendo aqui o laser? Uhum. A gente está vendo. Padrão. Tá. Mas eu tenho esse minuto padrão, tipo, a interpretação ou a importância em outras dinâmicas é bem menor, por exemplo. Um minuto na internet passa super voando. O último minuto do jogo, quando teu time está perdendo, passa rápido demais. Porém, quando teu time está ganhando, parece que não termina nunca, né? Agora pensa que demora a relevância de um minuto quando você está um teste de gravidez. O pior, quando você está esperando para que está esquentando alguma coisa. Tipo, minuto de microondas não termina nunca. Então, isso tem diferentes efeitos em algumas dinâmicas. Agora, podemos parar para pensar, por exemplo, qual é a importância de 10 minutos nesses 3 exemplos que temos aqui. Imagina, 3 exemplos para a formação dos continentes, ou 10 minutos para a história humana, né? No caso aí do homem. Ou 10 minutos em processos celulares, todos vão ter uma escala diferente, uma importância diferente dependendo do processo do nosso interesse. Eu gosto desse quadro de Salvador Dalí, da persistência da memória. Eu gosto porque eu acho que ajuda a entender algo como para lembrar. Eu gosto de fazer associações para lembrar processos, no caso que a gente faz. Então, aqui, por exemplo, podemos relacionar que este quadro mostra uns processos temporais que ocorrem em uma escala menor. Por exemplo, o que acontece em nossa escrivaninha, o que pode marcar nosso relógio em nossa existência, ou a vida das formigas. Uns processos que ficam em uma escala temporal maior, como, por exemplo, estávamos mostrando antes, a formação dos continentes, das montanhas, que em nosso tempo de humanos, nossa vida, que pode chegar a ser a 120 anos, parece que são imutáveis, né? E nessa escala do tempo, de escalas menores a maiores, podemos ubicar ou localizar processos relevantes para as comunidades biológicas. Por exemplo, en uma escala menor, temos as reações químicas, ou celulares, por exemplo. Em uma escala intermediária, podríamos ter um pouco maior, algumas relações entre os organismos que podem ser relevantes, como a competição e a predação. E em escalas maiores, temos outros processos, como a extinção e aparição de novas espécies.
essa abordagem temporal dos estudos de espécies, de ecologia, etc., na verdade é um campo crescente. Por quê? Porque eu fiz essa busca faz um tempinho em Scopus para mostrar a relação entre os anos e o número de publicações que consideram essa parte temporal. E só desde os últimos 30 anos tem aumentado. Antes eram bem poucos. Por quê? Porque tínhamos uma disponibilidade baixa de dados e agora também existem novas formas de analisar esses dados temporais. E existem, claro, dificuldades para ter esse conjunto de dados de ampla escala temporal, por exemplo. Por quê? Vamos supor que temos um ambiente que temos interesse de analisar ou de estudar no tempo. Aqui no caso, uma lagoa de alta montanha na Colômbia. O que precisamos para fazer nosso estudo? Precisamos um grupo de pessoas, né? Vão ser nossos pesquisadores, vão ser nossos técnicos, etc. Precisamos algum meio de transporte para levar essas pessoas até a zona de estudo, né? No caso de limnologia, precisamos algum meio para poder coletar as amostras, por exemplo, na metade do ambiente, mas também essas pessoas precisam comer, então precisamos levar algumas comidinhas para essas pessoas poder ficar aí e ficar com testes trabalhando. E também, se vamos ficar mais de um dia nesse local, precisamos de alguma moradia para ficar, né? Qual é o problema? Porque isso aqui é muito caro, sabe? Tipo, imagina fazendo 4 análises no ano num ambiente cerrado, umas Lagoas do Sul. E alguns países, claro, por exemplo, os americanos, têm um monte de dinheiro que podem investir nesse tipo de pesquisas. Em outros casos, em outros países, vai ser um pouco mais complicado. Claro, como temos essas dificuldades, então, muitos de nossos estudos em muitas regiões, em muitos países, são baseados em únicas coletas, ou estudos feitos com uma única coleta, uma única amostra. Mas temos que ter presente que quando temos uma coleta, que a gente tem uma foto, né, do que está acontecendo nesse instante. E temos pouca ideia do que vai acontecer depois, o que aconteceu antes. Por exemplo, aqui no caso dessa foto. Será que ele vai perder os dentes? Não sabemos, só sabemos dessa situação e como está nesse momento. Né? Se fosse um estudo científico, a gente falaria os resultados sugerem que o cara provavelmente perdeu o queixo. Né? Provavelmente, mas não podemos ter certeza de nada. E esses estudos basados em uma foto, né, eles podem causar também, não podem enxergar a variação temporal das coisas, dos ambientes, e podem também nos confundir e podemos ter conclusões erradas. Por exemplo, se temos essa foto aí, podemos pensar que aí em Santa Catarina foi descoberta uma nova espécie de centauros catarinenses, né? E simplesmente pelo instante que pegamos desse sistema. E temos assim outros exemplos que podemos achar na internet. Né? Será que Benjamin Button esteve na Florida o que os Pegasus decolan? Claro, e quanto eu deveria mostrar, por exemplo, quanto que seria meu estudo temporal para ter uma ideia do meu sistema. Isso aí vai depender, claro, do meu organismo de estudo no campo da biologia. Vamos explorar a mosca doméstica, que tem um ciclo de vida de 10 dias, ou essa planta Matusalém, que tem um ciclo de vida de quase 5.000 anos, né? E fazer uma tese com esse tipo de organismo, acho que seria um pouco difícil, né? Para os micro-organismos, tem dinâmicas, por exemplo, no caso aqui do zooplâncton, dinâmicas de um dia, né? Já são importantes para alguns atributos das suas comunidades, por exemplo, abundância, número de organismos. Aqui uma forma muito cruel que a professora está ensinando a esse clado zero, mas é uma dinâmica que mostra como funciona na realidade. No dia, por exemplo, os cladoceros ficam no fundo da coluna d'água para não ser comidos. E à noite, eles sobem para pegar alimento e diminuir a probabilidade de ser comidos pelos peixes.
Se fizéssemos um estudo da coluna d'água, né, poderíamos ver uma variação vertical dessa comunidade. E aqui, esse pesquisador Graham Harris, ele faz uns 80, ele faz um gráfico que eu achei legal para entender, no caso do fitoplâncton, em que escala temporal é que a gente trabalha. Então, aqui, por exemplo, esta escala aqui em cima é tempo, que vai desde minutos até um monte de anos. E aqui embaixo é espacial, de 12 centímetros a um monte de quilômetros. Todo isso para fitoplâncton. Então, tem alguns processos que funcionam, como estava falando antes, uma escala baixa, por exemplo, a toma de nutrientes, como que reage a fluorescência das algas, a fotossíntese. E nesse daqui, por exemplo, ele marca em que escala que trabalha nos processos biológicos. Né? Que vai de dias, né, menos de dias, até muitos anos. Ainda para micro-organismos, como o fitoplâncton, que reagem de uma forma muito rápida à variação ambiental. Então, tem processos que afetam essa comunidade em escala de dias, mas também em escala de anos. E nessa intercepção aqui ele fala de climatologia, ou seja, de eventos climáticos. Temos, por exemplo, aqui, variação de algumas variáveis ambientais, como o professor Lobo falava, né, de metais, disponibilidade de nutrientes, etc. Mas também eventos ambientais, por exemplo, El Niño, La Niña, eventos que vão afetar a hidrologia dos sistemas. E é que assim, nos sistemas complexos, como qualquer sistema que temos, por exemplo, de um ecossistema, eles reagem a diferentes processos. E esses processos atuam em diferentes escalas temporais. Aqui eu trouxe um exemplo. Temos o tempo, temos umas variáveis, e a forma na que eles variam, tipo, a frequência e intensidade muda no tempo. Por exemplo, variáveis como temperatura e luz podem ter uma variação muito mais rápida que o nível da água ou a chuva. Pode ter uma mais devagar, mais lenta. E os diferentes atributos das comunidades podem reagir, como número de espécies, podem reagir a um desses processos ou a uma escala temporal, mas não está relacionado com a outra, nesse caso. Viceversa, eu tenho algum atributo que muda com uma escala, com um processo que atua numa escala temporal fina, né, mais frequente, e não tem relação nenhuma com um processo que está variando numa escala temporal maior. Então, aqui vou falar sobre alguns processos em biologia que influenciam a distribuição das espécies, que vai ser importante para entender esses processos temporais. Então, vamos imaginar que estamos em um parque de diversões, tá? Eu chamei como Grinnellian Niche Park, baseado no conceito que o Grinnell, um ecologista, tem sobre o conceito do nicho, que é mais ou menos assim, para vocês lembrarem depois, na prova do final. Tá bom. Então, vamos supor que estamos no parque de diversões. Então, no parque de diversões, a gente pode encontrar esses bonequinhos que vão dizer se você pode subir num brinquedo ou não. Né? Então, se você estiver nessa faixa de tamanho, no caso, você vai poder subir. Usar o brinquedo. Se for demasiado alto, demasiado baixinho, não vai poder subir no brinquedo. E assim tem muitos brinquedos no parque de diversões. Eu tirei esse do parque da Turma da Mônica. Aparece na internet. Temos aqui diferentes tipos de humanos, ¿sí?, relacionados com a altura, e diferentes atrações ou brinquedos. Né? Se vocês veem, por exemplo, tem algumas pessoas, por exemplo, pessoas de 1 metro, 1,10 m, que vão poder subir em todos os brinquedos. Né?
Mas tem pessoas, no caso dos bebês, que não vão poder subir em todos os brinquedos, coitados. E vice-versa, vai ter alguns locais que vão permitir que muitas pessoas subam, por exemplo, o Carrossel da Mata, o Casa da Mônica, mais. E vai ter alguns brinquedos como o parquinho, a piscina de bolinhas, na que poucas pessoas vão poder subir. O que temos? Temos o seguinte, que podemos ter uma associação entre os brinquedos e o tipo de pessoa, no caso, que podemos esperar. Então, carros da Coca-Cola pequenininhos vão estar relacionados ou vão permitir o acesso a crianças pequeninas. As cadeiras voadoras vão permitir os meninos, não sei, de 8 a 16 anos poder subir, né? E isso aqui que não recomendo para ninguém, aí vão poder subir os adultos, né? Então temos o seguinte, a gente pode pensar então que se temos um parque de diversões com uma maior variedade de brinquedos, a gente vai poder ter uma maior variedade de pessoas. Se temos um parque de diversões com pouca variedade ou baixa variedade de brinquedos, vamos ter uma baixa variedade de pessoas. Então, qual é a conclusão daqui? Tipo, se você não possui determinadas características, você não pode ficar. Isso é mais ou menos o que o Green fala. Que o ambiente fala, tem essas características ambientais e você tem que ver se você encaixa aí. Então, o mesmo acontece com os organismos. Por exemplo, em um gradiente de temperatura, eu vou esperar, obviamente, em ambientes frios, os ursos da Coca-Cola, em ambientes quentes, organismos que estão adaptados a condições mais quentes. Porém, tem outras dinâmicas que vão influenciar a distribuição das espécies. Por exemplo, vamos supor que temos um ambiente de temperatura quente e temos duas espécies que estão adaptadas a essa temperatura e começam a lutar por um recurso, no caso do arroz. Aí, no caso, a espécie que consiga transformar os recursos em biomassa de uma forma mais eficiente, então eles vão excluir a outra espécie. Claro, tem algumas dinâmicas que vão permitir que, embora as espécies estejam lutando por esos recursos, a predação, por exemplo, alguns distúrbios, como mudanças temporais nas condições ambientais, vão controlar as populações dessas espécies e vão fazer que elas consigam coexistir. Até aqui que temos? Até aqui temos que diferentes fatores podem influenciar a distribuição das espécies. Condições ambientais, alguns distúrbios e a competição. E que a variabilidade ambiental afeta positivamente o número de espécies. Então, menor variabilidade, menor variedade de espécies, menor variabilidade ambiental, maior variabilidade ambiental, um maior número de espécies. E que assim, que essas condições ambientais, claro que podem mudar no espaço, mas também podem mudar no tempo, como no caso dos sistemas aquáticos, podemos ver uma variação na transparência da água, na mistura da coluna da água, na concentração de nitrogênio. E as espécies de algas, essas espécies reagem a essa variação temporal. Eu coloquei esse exemplo de uma região temperada, e essa sucessão é bastante clara em muitos ambientes, pelo geral, menos afetados pelo homem. O que acontece? Por que é importante essa variação temporal das condições ambientais? Aqui, claro, esses princípios também podem ser aplicados a outros organismos, aqui no caso do zooplâncton. Como vimos, no tempo, mudam as condições ambientais e muda a composição de espécies que eu posso encontrar. Mas o que passa então se as condições ambientais não mudam? Eu vou ter uma comunidade que não varia no tempo. E isso pode afetar alguns processos nos ecossistemas, como, por exemplo, o fluxo de energia. Vamos supor o seguinte, que aqui eu tenho uma espécie de peixe que se alimenta de cada uma delas. Espécies diferentes se alimentam de cada uma delas. Aqui, então,
ese grupo de organismos podría dar alimento a un mayor número de especies de peixe do que essa situação aqui, que pode alimentar a só um tipo de peixe. Tá. Agora vamos falar de alguns exemplos de estudos temporais do fitoplâncton. Então aqui temos um estudo em que avaliaram a riqueza de espécies, ou seja, o número de espécies que eu posso encontrar no tempo. Então, vamos supor que eu tenho esse estudo nessa escala de um ano, mais ou menos. Um ano de estudo. E vamos ver a relação que temos com nossas conclusões. Se eu tenho só esse estudo e esse resultado, eu poderia ter uma conclusão errada. Eu poderia dizer que nesse ambiente estão matando as algas e que provavelmente para aqui agosto, que para dezembro eu não vou ter mais algas, né? Pela escala temporal do meu trabalho. Porém, se eu aumento a escala temporal do meu estudo, nesse caso aumentamos a visão um par de anos a mais. Vemos que uma dinâmica natural desse sistema. E nossas conclusões mudam. Aí podemos dizer, que a riqueza de espécies é influenciada por alguma variação que nos estamos mostrando, do ambiente que ocorre mais ou menos a cada ano. E claro, essa conclusão que tinha escrito aí, que essa variação temporal, ou as conclusões que a gente tire desses resultados, vão ser importantes para decisões de manejo e conservação. Outro trabalho de Padisaki, que ela mostra, por exemplo, no trabalho anterior eu mostrei que uma escala mais ou menos de um ano já tem um efeito sobre a comunidade fitoplantônica. Aqui ela mostra que uma escala menor e processos que ocorrem numa escala menor, como tormentas, aqui, ó, cada 15 dias, tormentas que acontecem, já pode ter um efeito sobre a estrutura da comunidade, sobre a variação do fitoplâncton. Aqui faz uma relação entre algas pequenas e algas maiores. E mostra, por exemplo, que sim, nesse resultado aqui, ó, do 0 a 210 dias, aqui tem uma medida de diversidade, que eu acredito que é o Shannon, e mostra essas oscilações em poucos dias, né? Então, temos que ter claro isso. O fitoplâncton está reagindo a processos que acontecem em poucos dias, a processos que acontecem em alguns anos, meses. Nesse outro trabalho, no anterior da Padisaki, mostramos processos ou distúrbios que acontecem em poucos dias como tormentas. Aqui, os autores mostram um processo que são períodos hidrológicos extremos, né? Aqui temos, eles mostram aqui o nível da água, os meses e os anos, e estão comparando um período de tempo entre 2001 a 2010 e 2011. Ou seja, que nossa janela temporal está ampliando aos poucos. E eles mostraram que efetivamente tem uma relação entre essa variação do nível, com alguns dos atributos da comunidade fitoplantônica, no caso da diversidade. Então vamos ver aqui, diversidade. E aqui vemos que os maiores valores de diversidade estiveram relacionados com menores valores do nível da água. E que em alguns dos casos, maiores níveis da água estiveram relacionados com menores níveis, com menores valores de diversidade. Então, aqui não vou discutir os resultados, mas a gente já pode perceber e dizer, olha, tem uns processos que acontecem em uma escala maior, né, no caso, relacionados com o nível da água e atributos da comunidade, no caso, a diversidade. Está reagindo a essa variação. No caso da riqueza, do número de espécies, não vemos uma relação clara aqui com essa variação do nível. Então, para esse estudo, a diversidade, à medida que eles usaram, densidade mudou em relação ao nível, mas a riqueza não. Também é importante tentar ver isso, que falamos antes. Dependendo da escala temporal do processo, alguns atributos da comunidade vão mudar
vão reagir e outros não. Então, eu vou falar aqui, para terminar, o caso de comunidades planctônicas em lagos de planície de inundação. As planícies de inundação têm uma característica que faz delas um laboratório importante para testar esse tipo de dinâmicas. Por um lado, encontramos uma ampla heterogeneidade ambiental, tá? Pero geral está conformada por um rio principal, por algumas lagoas que não estão conectadas a esse rio principal e algumas lagoas que estão conectadas. E cada um desses ambientes possui umas propriedades bem particulares. E ele tem uma dinâmica temporal bem interessante, uma dinâmica de águas baixas e águas altas. Então, aqui podemos ver o seguinte, que nas águas baixas, esses ambientes estão, a conexão entre esses ambientes é baixa, né? E em águas altas, a conectividade desses ambientes aumenta, né? E isso ocorre mais ou menos no ano, temos um período de águas altas e um período de águas baixas. Claro, isso aí tem sido afetado no mundo todo com a construção das barragens, né? Que elas já regulam o nível da água e esses períodos de águas altas, águas baixas, podem mudar um pouco no tempo. Mas mais ou menos um processo que ocorre a cada ano. Então, em águas baixas, eu tenho essa situação com minhas espécies, cada um dessas figurinhas. E em águas altas, eu tenho como uma, fala nos artigos, uma homogeneização das condições ambientais e bióticas, porque todas as espécies podem se dispersar por todas partes. Claro, mas esse processo de águas altas e águas baixas, ele pode ser afetado aqui por el niño e a niña, el Enzo, da seguinte forma. Em anos, quando eu tenho esses eventos, em lugar de eu ter essa dinâmica assim rapidinho, de águas altas, águas baixas, eu vou ter mais ou menos um período de águas altas, que vai perdurar mais no tempo, e um período de águas baixas, que vai perdurar mais no tempo. Ou seja, que a intensidade desses processos de águas altas e águas baixas é influenciado por um processo ambiental que ocorre numa escala maior de tempo, como é o ENSO. Então, até aqui que temos que a variabilidade ambiental muda no tempo e no espaço e que eventos naturais, como no caso do ENSO, podem afetar a variabilidade ambiental ou a intensidade desses processos. Então, agora eu vou explicar um negocinho rapidinho para tentar entender, ou uma forma de entender como podemos estudar a variação ou que controla a composição das comunidades de espécies. Vamos supor que estamos interessados em trabalhar com essas duas lagoas. Vamos trabalhar com essas duas lagoas. Então, eu posso definir cada uma dessas lagoas, as amostras que eu peguei essas lagoas como amostra ou como minha diversidade alfa. E o total, a soma total dessas espécies, dessas duas lagoas, eu posso chamar de minha diversidade total ou diversidade gama. Mas vamos ver o seguinte, essa diversidade total gama, além de ser conformada por as amostras que eu tenho, também tem uma influência da variação entre as minhas amostras. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho essas duas comunidades, né? Minha comunidade 1 e a comunidade 2. Vamos contar o número de espécies que temos em cada uma das nossas comunidades. Tenho cada figura diferente de uma espécie. Aqui eu teria 7 espécies. Aqui no caso, eu teria quantas espécies? Teria também 7 espécies, só que estão se repetindo de uma amostra para outra. Mas no total são 7 espécies. A minha diversidade total é 7. Porém, agora vamos ver qual é a influência de cada uma dessas amostras para a minha diversidade total. Então, se vemos aqui nesse caso, a contribuição da amostra é média.
porque das 7 espécies, minha